Abra su Biblia entonces en Apocalipsis, capítulo 1. Vamos a seguir con nuestro estudio apocalíptico. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Nosotros nos detuvimos en el versículo 18 la semana pasada, ¿no es cierto? Muy bien, agarra su Biblia y ábrala entonces, Apocalipsis 1, 18. Presente su Biblia para el Señor Jesús. Amado y querido Dios, habla con nosotros a través de este estudio apocalíptico, y que tus palabras produzcan frutos de arrepentimiento, produzcan temor y arrepentimiento en todos nosotros para la preservación eterna de nuestras almas. Amén. Muy bien. Entonces, versículo 18 dice: y el que vivo y estuve que muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la semana pasada hablamos de esta primera parte, ¿verdad?, de este versículo 18, y explicamos que la muerte y la vida que Jesucristo habla aquí no es la muerte y la vida física que Él tuvo, mas la muerte y la vida eterna. Y que cuando Él murió en la cruz, Él no murió solo físicamente, Él murió eternamente, Él enfrentó la muerte eterna. E hablamos para ustedes la semana passada lo que vai passar quando usted fallezca. En el momento que usted fallezca, su alma se va a desprender de su cuerpo. E habrán dos ángeles esperando su alma para escoltarla por um caminho brilhante de luz hasta el paraíso. E se usted não se entregou para Jesus, habrán dos demônios esperando su alma salir, desprender-se de su cuerpo, de su cadáver, para escoltar su alma por un camino de oscuridad hasta el infierno. Hablamos eso la semana pasada, ¿verdad? Ahora vamos con la parte B del versículo 18, que dice: y tengo, ¿qué cosa? Las llaves de la muerte y de ¿quién más? Y del Hades. Vea que la muerte y el Hades tenían que llave. Esta llave de la muerte y la llave del Hades fueron entregadas en las manos de Satanás el día que Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces la muerte entró en la humanidad. E la paga del pecado es muerte eterna. E el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, quando Adão e Eva pecaram, la muerte entrou en ellos, tanto la muerte física como la muerte eterna. El ser humano não havia sido criado para morir, nem fisicamente, nem eternamente. De hecho, los tejidos del cuerpo humano se autorregeneran. Tienen poder de autorregeneración. Los científicos no consiguen explicar eso. Ellos no entienden por qué el ser humano muere, porque nuestro organismo no fue hecho para morir. De hecho, cuando había menos pecado, cuando el ser humano pecava menos, ellos vivían más tiempo. Haviam pessoas que viviam 500 anos, 700 anos. Um dos homens mais viejos da Bíblia é Matusalém, que viveu 900 e tantos de anos. Então, as pessoas viviam quase um milênio. Hoje dia, uma pessoa não consegue chegar nem a los 100 anos de idade. Dificilmente uma pessoa chega a 100 anos, mas no passado, a gente vivia 300, 400, 500 anos. Conforme a maldade foi aumentando, os anos de vida também foram diminuindo, hasta que Deus estipulou que o ser humano não passaria de 130 anos. Você pode ver que você não conhece nenhuma pessoa no planeta Terra que tenha
130 anos de idade. Não passa, porque Deus puso este limite máximo de vida para o ser humano, por causa da maldade, do pecado. Tampouco o ser humano havia sido hecho para morir, digamos, eternamente. Era para viver eternamente em la presença de Deus. Mas por causa do pecado entrou a muerte, tanto a muerte física como a muerte eterna. E no momento que Adão e Eva pecaram, então Satanás se adueñou de la llave de la muerte e de la llave del Hades. E quedou com ele. Ele retuvo estas llaves, tendo o poder sobre la muerte. E quando uma pessoa moria, ela ia para el Hades e quedava aí encerrada. E el Hades era a mansão de los muertos. Mais tarde, el Hades deixou de ser a mansão de los muertos e passou a ser el infierno. E é sobre isso que vamos a explicar aqui. Porque Jesus disse, e tenho las llaves, ponga o versículo 18 em pantalla, Dom Miguel. E tenho las llaves de la muerte e de quê? E del Hades. Veja usted. Como que Jesus tem las llaves? Porque ele foi allá al Hades e predicou o evangelho para todas as pessoas que haviam muerto antes de Cristo. Desde Adão e Eva hasta a última pessoa que já estava muerta antes de que ele muriera, que estava em la mansão de los muertos. Jesus murió el viernes. Antes de las 6 da tarde, ele foi sacado de la cruz e foi sepultado, porque o Shabbat começava às 6 da tarde, viernes. E não se podia sepultar a Jesus depois, dentro do Shabbat, porque nadie podia trabalhar. Então, sepultaram a Jesus antes de las 6 da tarde. E quando iniciou o Shabbat, Jesucristo, aunque muerto físicamente, sepultado em la tumba de José de Arimatea, aún assim, em espírito, Jesucristo bajou al Hades, bajou a la mansão de los muertos e predicou o evangelho para todos os muertos, incluindo aquelas pessoas que desobedeceram a ordem que Noé deu de arrepentir-se quando Noé construía a arca. E toda aquela gente não quis crer e murió en el diluvio. Toda a humanidade que murió en el diluvio escuchou o evangelho de la boca del próprio Senhor Jesus. Ele foi allá, el sábado, en el Shabbat, Jesus barrou allá e predicou o evangelho a los muertos. E el domingo Jesucristo ressuscitou e apareceu ressuscitado. Volveu de la muerte. Ele foi a la muerte e volveu de la muerte. E quando o Senhor Jesus bajou a la mansão de los muertos, al Hades, para predicar el evangelho a los muertos, ele se apresentou em la puerta del Hades. E quem estava aí com a chave del Hades e com a chave de la muerte? Satanás estava aí, reteniendo todas as pessoas aí neste lugar. Aí o Senhor Jesus então quedou cara a cara com Satanás e ele então com sua muerte pagou a muerte de toda a humanidade. Então, no momento que Jesus murió em la cruz, não solamente fisicamente, mas eternamente, em aquele momento Jesus atrajo para su cuerpo o pecado de toda a humanidade. Todos os pecados de las pessoas antes de Jesus, de la época de Jesus e las que vendrían a nascer depois de Jesus, depois que ele ascendera hasta nossa época e os que vão a nascer depois de nós outros, todos os pecados vinos sobre Jesus. Isaías 53 afirma que o Senhor Jesus levou sobre si os pecados, as maldições e também as enfermedades e os dolores. Então, quantas enfermedades existem hoje dia que estão clinicamente diagnosticadas? Quantas há? Muitíssimas, são miles e miles. Quantos dolores uma pessoa sente quando está enferma?
Ele levou em seu corpo todas estas enfermidades e ele sentiu todos os dolores que as pessoas sentem quando estão enfermas. Imagina, se você com um solo dolor já é muito incômodo. Por exemplo, digamos que você tem dolor de migraña. Há pessoas que quando têm migraña é tão terrível que há casos de pessoas que golpeiam literalmente a cabeça contra a parede para ver se o dolor desaparece, porque ela toma pastilha, hace de todo, queda em um quarto oscuro porque não pode suportar a luz por la migraña e não suporta o dolor. E há gente que golpeia a cabeça em la parede quando está com migraña, pero é só um dolor, migraña. Agora você imagine todos os dolores que as enfermidades produzem no corpo de Jesus. Imagine a agonia que ele sofreu por nós outros. E ele agarrou em seu corpo, entrou em seu corpo os pecados, as enfermidades, as maldições, os dolores, e ele morreu. Quando ele morreu, ele bajou em espírito hasta el Hades e enfrentou a Satanás aí em el Hades, que estava com a chave de la muerte e a chave del Hades. E ele se entregou, Jesucristo se entregou à la muerte eterna. É como se ele chegara allá e se entregara para a morte. Aqui estou. La paga del pecado es la muerte y muerte eterna. Eu estou muriendo eternamente para sustituir a muerte de la humanidad. La humanidad estava retenida por ti, Satanás. Estava retenida por ti, ó muerte. Pero eu vengo aqui agora, eu mori por toda a humanidad e eu me entrego a la muerte eterna e traigo comigo o pecado de toda a humanidade, a enfermidade, a maldição, os dolores eu traigo, e aqui está o que é tuyo, Satanás. Tenga as enfermidades, tenga aqui todo o pecado, e aqui estou para entregar-me como o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo. Eu muero por la humanidade, aqui me tienes, eu me entrego. Aí a muerte então agarrou a Jesus e retuvo a Jesus aí. E mientras Jesucristo estava retenido em el Hades, o Senhor Jesus caminhou aí e predicou o Evangelho para todas as pessoas que haviam muerto antes de Jesus, incluindo Adão e Eva, os que morreram no dilúvio, todos, ele predicou. E no terceiro dia, quando aconteceu a manhã, o Espírito Santo bajou hasta la tumba de Jesus e ressuscitou o corpo de Jesus em seu sepulcro. E neste momento Jesucristo salió del Hades. La muerte eterna não pudo retener a Jesus, porque Jesus não tinha pecado personalmente hablando. Ele levou o pecado da humanidade e a muerte não pudo retener-lo, a muerte eterna não pudo retener-lo aí, porque ele não tinha pecados. O maior intento del diabo era hacer que Jesus pecara. Ele tentou a Jesus de todas as maneiras, de diversas maneiras para hacerlo pecar. O último intento del diabo para hacer Jesus pecar foi intentar suciar seu coração. Por isso os soldados romanos quedaram totalmente possuídos por los demônios para golpeá-lo com mais violência, para escupir em seu rosto, para poner aquela corona de espinas em ele, para dar-lhe latigazos muito fortes, insultar-lhe, escupir-lhe, humilhar-lo. Quando ele dijo, tenho sed, em vez de dar-lhe água para beber, lhe deram vinagre para beber, vinagre com miel. E quando puseram aquela esponja de hisopo empapada com vinagre, e ele pôs em sua boca, aquele escorreu por seu corpo todo cortado. Imagina quando cai vinagre em um corte, você grita porque arde, e aquele ardia em seu corpo, e ele estava com as mãos cravadas, ele não podia nem sequer rascar-se de tanto dolor. E neste momento o diabo estava tentando fazer que Jesus odiara a humanidade. Mas Jesus todo o tempo dizia, Padre, perdona-los. Eles não sabem o que fazem. E ele orava por seus inimigos, orava por seus opressores, orava por seus verdugos.
Ele não permitiu que seu coração se ensuciara, porque se ele ensuciara, aunque for um pouquito seu coração, quando ele barrara já e enfrentara a morte eterna, ele não ia poder regressar de aí, ele não ia poder ressuscitar. O Espírito Santo só pudo ressuscitar a Jesus porque ele não tinha pecado, não tinha ódio, não tinha rencor em seu coração. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, tomou a chave de la muerte e del Hades, de las garras de Satanás, e subiu, ressuscitou e estuvo 40 dias aparecendo-se ressuscitado e depois ascendeu ao cielo. E no momento que o Senhor Jesus ressuscitou e saiu del Hades, ele trasladou, ponga muita atenção, o Senhor Jesus trasladou todas as pessoas que estavam en el Hades, que aceptaram a prédica de ele, porque ele predicou para estes mortos, ele predicou o evangelho, ele deu oportunidade para que aquelas pessoas que nunca haviam escuchado falar de ele, lo aceptara como Salvador e se convertera a ele. Los que aceptaram sua prédica foram trasladados junto com aquele ladrão que estava na cruz, que dijo: hoy mesmo tu estarás comigo no paraíso. Junto com ele, ele trasladou los que se convirtieron com sua prédica ao paraíso. E aqueles que não aceptaram a prédica de Jesucristo, allá en el Hades, eles se quedaram aí condenados. E naquele momento que Jesus saiu del Hades e ressuscitou, el Hades se volvió el infierno. Aí nasceu el infierno. O inferno deu início no momento que Jesucristo predicou o evangelho para os mortos. Quem lo aceitou foi trasladado ao paraíso, e quem não lo aceitou quedou aí e passou a ser o inferno, e os que quedaram aí passaram a ser atormentados por los demônios. Aí talvez você pergunta: Obispo, de onde você saca todo isso? De onde você inventa todo isso? Quem te dijo isso? Que Jesus predicou para os muertos? Que pruebas você me dá de isso? Eu te pruebo em la Bíblia. Você não pode crer em mim só porque eu sou obispo. Você não pode crer em um pastor só porque ele é um pastor. Você tem que verificar se o que aquele pastor, aquele servo de Deus está predicando está ou não está na Bíblia. Eu não estou dizendo que Jesus predicou a los muertos, porque isso é uma invenção de minha cabeça ou uma invenção de nossa igreja, da igreja cristiana do Espírito Santo. Porque de pronto você está sentado aí e eu vejo muitas pessoas que estão assim, ó. Será que é certo o que este homem está falando? Ou eu vejo miradas desconfiadas assim. Será que Deus predicou para os mortos? Então eu te vou provar dentro da Bíblia que Jesucristo predicou a los muertos. Abra sua Bíblia, por favor, em la primeira epístola de Pedro. Estamos em Apocalipse. Volvendo atrás está Judas, terceira de Juan, segunda de Juan, primeira de Juan, aí está segunda de Pedro e logo primeira de Pedro. Primeira de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Aqui está a prova que Jesucristo predicou para os muertos, allá en el Hades. 1 Pedro 3, 18. Já encontraram? Disse assim. Já encontraram ou não? Bueno, se você não encontrou, eu leio para você. Mira, porque também Cristo padeció, ¿cuántas vezes? Una sola vez, ¿por qué cosa? Por los pecados. El justo, ¿por quiénes? Por los injustos. Para llevarnos a quién? A Dios. Siendo a la verdad muerto en qué? En la carne, pero vivificado em espírito. Então ele estava morto na carne, sepultado, mas estava vivo em espírito. E el sábado, no Shabbat, ele barrou allá e predicou o evangelho. E é o que diz o versículo 19. Mira, 1 Pedro 3:19. Ponga em pantalla, Dom Miguel. 1 Pedro 3:19 diz: en el cual também foi, e isso que coisa? E predicou a quienes? A los espíritos que
encarcelados. ¿Por qué estaban encarcelados? Porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna. La muerte eterna tenía todos los muertos retenidos, encarcelados. No podían salir de ahí. Porque pecó, murió. Y alguien tenía que morir para pagar el pecado de ellos. Y Jesucristo fue el que murió para pagar el pecado de todos los que estaban encarcelados. Y el versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces vea que Jesucristo predicó a los muertos. Y en este mismo libro que estamos, en el capítulo 4, versículo 5, mire lo que dice ahí, 1 Pedro 4, 5, ponga en pantalla, don Miguel, dice: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a quienes, a los vivos y a quienes más, y a los muertos. Versículo 6 ahora, don Miguel, 4, 6. Porque por esto también ha sido predicado, ¿qué cosa? El evangelio a quienes? A los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Qué maravilla. Mire para mí, vuelva allá para Apocalipsis, por favor, capítulo 1, versículo 18, y mire para mí. Mire para mí. Vea que antes de Cristo, usted sabe que la muerte de Jesucristo foi tão impactante que marcou um antes e um depois. O calendário mundial cambiou. Há as fechas que são antes de Cristo e as fechas depois de Cristo. Antes do ano, há 2000 anos atrás, zerou o calendário, ano zero. Año 1, 2, año 3, año 4, año 5, estamos en el año 2018. Pero antes de Cristo, habían los años que se estaban contando, y estos años eran considerados años antes de Cristo. Ahora estamos en los años después de Cristo, después de su muerte y su resurrección. Entonces, antes de Cristo, la manera que Dios juzgaba a la humanidad, el juicio de Dios era efectuado en vida, y la oportunidad de salvación sería dada para la persona después que la persona moría, porque Jesucristo bajaría allá al Hades y predicaría el evangelio para los muertos. Por eso en el pasado, antes de Cristo, en la ley era ojo por ojo, diente por diente. Ahora podemos entender el porquê que Dios dio los 10 mandamentos, que dice: no matarás uno de ellos. Y en algunas ocasiones Dios mandaba matar. Una vez una señora llena de malicia, pero yo percibí veneno en ella. Porque una cosa es que usted haga una pregunta para el pastor, porque realmente usted es humilde, quiere aprender, usted tiene una duda y quiere sacarse de la duda. Y otra cosa es que usted haga una pregunta ya teniendo su propia respuesta, y usted hace la pregunta con malicia, con maldad. Usted destila veneno en su lengua cuando usted hace la pregunta. La mujer me preguntó así: si Dios es verdadero, ¿por qué hay tanta contradicción en la Biblia? Porque Dios dice allá en los 10 mandamientos, dice uno de ellos: no matarás. ¿Y por qué que Dios mandó a Josué entrar en Jericó y matar a todos los enemigos que estaban ahí, matar a los niños, hasta los bebés que estaban de pecho todavía fueron muertos? ¿Qué crueldad, qué tiranía es esta? ¿Por qué que Dios mandó matar a estas personas? Y después Él dice: para no matar. Aí a senhora hizo esta pergunta para mim. Então, déjame explicar para você por que que Deus mandava matar no passado. O mandamento para todos era: não matarás. E em alguns casos, como o rei Davi, ele mandou ir allá e matar. Como Josué, ele mandou entrar em Jericó e matar a todos. Quando eles estavam tomando possessão da terra prometida, eles mataram muitas pessoas. Por quê? Porque os demônios entravam nestas pessoas
em los filisteus, jebuseus, cananeus, heteus, heveus, em todos os pueblos inimigos de la terra prometida. Os demônios entravam em eles e queriam usar a eles para exterminar al pueblo judío, para exterminar al pueblo hebreu, para matar al pueblo de Israel. Porque o diabo sabia que de la descendência de Abraão nasceria Jesus. Então ele usava os pueblos paganos, entrava em los cuerpos e aqueles pueblos atacavam, hacía guerra contra Israel, tratando de matá-los. Porque se eles lograssem exterminar a Israel, Jesucristo nunca nasceria. E então a salvação não se levaria a cabo para a humanidade. O plano de salvação de Deus nunca aconteceria. E não havia como echar fora demônios. Hoje dia, se uma pessoa tem demônios, você que tem o Espírito Santo e tem autoridade para isso, você põe a mão na cabeça da pessoa e diz: em nome de Jesus, demônio, salga desta pessoa, em nome de Jesus, sale. E o demônio sale e aquela pessoa queda livre de demônio e cambia. É possível regenerar uma prostituta, um drogadito, um brujo como eu, que fui brujo no passado. É possível liberar uma pessoa que tem legião de demônios. É possível liberar uma pessoa que é homicida, assassina, delinquente, que é um sequestrador. É possível recuperar al mais vil de los pecadores, porque hoje, em el nombre de Jesus, se echa fora demônios. Pero naquela época, nadie podia echar fora demônios. Não havia como echar fora demônios. O nome de Jesus não havia sido revelado para que se pudesse echar fora demônios. Então, a única maneira de sacar o demônio de uma pessoa era atravessando-la com uma espada, era cortando-lhe sua cabeça, era agarrando pedras e apedreando hasta matar aquela pessoa. Quando ela moria, o demônio saía de ela e buscava outro corpo. Então, quando uma pessoa, por exemplo, roubava, então a lei mandava matar. Se uma pessoa adulterava, ela era apedreada. O juízo era em vida. Aí apedreava a pessoa hasta morir. Se uma pessoa matava alguém, ela também tinha que morir de la mesma maneira a espada. Então, os delitos del passado, Deus los juzgava em vida. A pessoa era juzgada em vida, era morta, e quando ela moria, ela barrava para el Hades e quedava aí esperando. Mais tarde, Jesus Cristo iria allá a predicar o Evangelho. Então, o juízo era em carne, estando en el cuerpo, e a oportunidade de salvação antes de Cristo era depois da morte. Depois de Cristo, todo cambiou. Antes de Cristo, o juízo que Deus executava era em vida, mandava matar, e a pessoa moria e barrava para el Hades e quedava na mansão de los muertos. E mais tarde se daria a oportunidade para esta pessoa que estava em el Hades de escuchar o Evangelho, que seria predicado por el próprio Senhor Jesus. Hoje dia, depois de Cristo, você não terá nenhuma oportunidade de aceitar a Jesus depois que você falleça. Quando você se muera, você irá direto ao juízo. Você não terá oportunidade que um ángel baje del cielo ou que Jesus vá outra vez allá al Hades a predicar que ele já predicou o Evangelho para os mortos. E quem aceitou foi trasladado ao paraíso. Agora o Evangelho está sendo predicado para os vivos. Por isso Marcos, capítulo 16, versículo 14, disse: finalmente apareceu Jesus a los 11 mismos, estando ellos sentados à la mesa. E les reprochou sua incredulidade e dureza de coração, porque não haviam creído a los que lhe haviam visto ressuscitado. E les dijo Jesus: id por todo el mundo e predicad el Evangelho a toda criatura. El que creyere en el Evangelho, en mim como Senhor e Salvador, como Messias, como el Cristo, el que creyere en Jesús e fuere bautizado en las aguas, será salvo. Mas el que não creyere será condenado. Então, o Evangelho agora está sendo predicado para as pessoas que estão vivas. Vivas.
Se você está esperando morir para aceitar a Jesus, não haverá oportunidade. Você tem que aceitarlo quando? Agora. É a hora ou nunca? Se você muere e não se entregou para Jesus, você irá direto al Hades, pero agora el Hades já não é mais a mansão de los muertos. El Hades agora é que coisa? É o infierno. E nadie te vai predicar o evangelho aí, só os demônios que te vão atormentar aí. Então, não te equivoques. Não há como você aceitar a Jesus depois que você se muera. Não há como você querer arrepentir-se depois que você se muera. Você tem que aceitar-lo agora, em vida. O evangelho está sendo predicado agora. Antes de Cristo, o juízo era em vida e a oportunidade de salvação era depois da morte. Depois de Cristo, a oportunidade de salvação é em vida e o juízo será depois da morte. Quem entendeu? Entendeu? Para terminar, tome assento e abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus 9:27. Hebreus 9:27. Abra aí, por favor. Hebreus está um pouquinho mais atrás do livro de Pedro. Hebreus 9:27. Já encontraram? Disse assim, ponga em pantalla, Dom Miguel. E de la maneira que está que establecido para quienes? Para los hombres que mueran quantas vezes? Una sola vez. E depois de esto, viene que coisa? E depois de esto, el juízo. Então, aqui está a prova que não existe reencarnação. A doutrina de la reencarnação afirma que a pessoa nesta vida ela nasce como mulher, em la outra vida ela pode nascer como homem, depois ela muere e nasce de novo como uma vaca, depois ela muere e nasce de novo como uma mariposa e sai volando, aí na outra vida ela vai nascer como um elefante, e depois ela vai nascer pobre, e outra vida ela vai nascer rica, e ela vai morrendo e nascendo várias vezes. Isso é mentira. El hombre solo muere una sola vez, como dice Hebreos 9:27, y después de eso, el juicio. Y aquí está la prueba en este versículo 18 de Apocalipsis 1 que estamos meditando en estas 2 semanas, que no existe purgatorio. Usted sabe que la religión de la Babilonia inventó la doutrina de purgatório, que é um lugar que eles dizem que é parecido ao inferno, pero as chamas de aí não são tão fortes como as chamas do inferno, e que o tormento do purgatório é um pouco menos, como posso dizer? É um pouco mais suave o tormento. As chamas não são muito altas, não agarra todo o corpo, só queima os pés. Ai, 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 ai. Uno queda aí, ai, 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 saltando aí. É mais ou menos assim o purgatório. Mira que palhaçada, Deus mío. Eles criaram esta doutrina para ser comércio, para ganhar dinheiro com missas. Eles dizem que a pessoa, quando muere, vai ao purgatório para pagar aqueles pecados mais livianos que ela cometeu, e ela queda aí uma época, e quanto mais missas se fazem para aquela pessoa que está no purgatório, mais rápido ela vai sair de aí. Então, mira, o que eles querem é que você siga fazendo missas e cobrando, que cada missa que se hace, a igreja da Babilônia cobra as missas. Então, o dia que a pessoa muere, cobra. Quando nasce, cobra o bautismo. Eles querem ganhar quando a pessoa nasce e querem ganhar toda a vida depois que ela muere, querem seguir ganhando com os familiares, porque querem que haga missa del dia da morte, missa del 7º dia, missa de 21 dias, missa del ano, e que todos os anos há que estar fazendo missa para aquela pessoa que morreu. E quanto mais missa se haga, menos tempo a pessoa vai quedar no purgatório. Se existiera purgatório, para que então Jesus morreu na cruz?
El purgatorio anula el sacrificio de Jesús en la cruz. Si Él murió en la cruz para evitar, para vencer la muerte, para tomar la llave de la muerte que estaba con Satanás, para impedir la muerte eterna, entonces ¿para qué creer en Jesús si hay el purgatorio? ¿Para qué? Entonces eu vou pecar bastante, pecar, vou guardando um dinerito e digo assim, ó, quando eu me muera, minha família, por favor, eu tenho um dinheiro guardado aqui no banco, solo para hacer missa. Eu quero que toda a semana se haga uma missa para minha alma, ok? E aí eu dejo bastante dinheiro guardadito, verdade? E aí quando eu me muera, minha família começa a hacer missa, eu quero um ratito aí, gritando no purgatório, ai. E aí muito pronto eu salgo de aí e vou a viver eternamente com Deus. Então, para que sacrificar, viver apartado do pecado? Para que ser mulher de um solo homem, marido de uma sola mulher, hablar a verdade, ser honesto, viver em santidade, viver em sacrifício para não seguir a corrente deste mundo, se existe o purgatório? E se realmente existir o purgatório, só os ricos se salvariam, porque os ricos têm plata para pagar muita missa, e um pobre, um indigente que não tem dinheiro para pagar a missa, vai quedar quanto tempo allá no purgatório? Isso é uma mentira inventada por Satanás através da religião oficial de alguns países chamada Babilônia, que engana a humanidade. Não há purgatório e não há reencarnação. Se você muere com sua vida entregada para Jesus, você será escoltado por 2 ángeles ao paraíso. Se você se muere e não se entregou para Jesus, você será escoltado por 2 demônios ao inferno. Não há um lugar intermédio que você possa quedar-se para depois ir ao céu ou para depois ir ao inferno. A ida para o inferno é imediata e a ida para o paraíso, para o céu, é imediata no momento que você muere. Não há como você ter uma sala de espera. Quedou claro? Então, não há purgatório, não há reencarnação. Se você se entrega para Jesus, você vai ao céu. Se você não se entrega, você vai ao inferno. O que significa entregar-se para Jesus? Bautizar-se nas águas, volver-se um fiel ermista e ter o bautismo com o Espírito Santo. Entenderam a prédica de hoje? Quedou claro? Então, a próxima semana seguiremos com o estudo do Apocalipse.